direto ao ponto. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Direto ao ponto. Marcos 16,15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este evangelho não é para você. Mateus 16,13 vem nos dizer que Jesus ia para as bandas de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz ao povo ser o filho do homem? Não é filho de Deus, o filho do homem. Quem que vocês estão acreditando? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, né? João Batista já tinha morrido. Outros dizem que é Elias, vocês sabem que Elias já era do passado. E outros Jeremias, ou algum dos profetas, né? Dos tantos profetas. Mas vós, Jesus continuou dizendo, né? Quem você diz que eu sou? Aí respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheceu o resiliente de Jerusalém, que estava em Jesus de Nazaré. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai, né, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedra, tu és pedrinhas, né? E sobre esta pedra, ele disse, sobre esta pedra, porque ele estava ali como filho do homem, né? Então ele tinha a original ali, o quê? A origem, né, do homem. Então, ali naquela origem, ele estava ali sendo também o que? Uma pedra. Só que ele era pedra angular, não é verdade? E a pedra que ele estava falando ali era pedra de tropeço, né? Porque era aquela pedra que iria ser pedra de tropeço para o quê? Para aquele reino estabelecido que estava chegando, não é verdade? Tanto é que no versículo 21 diz assim, ó: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, né? Muitas coisas. E então, sofrer muitas coisas além, né, dos anciões, da lei dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então ele precisaria ser morto para depois o que? Ressuscitar, né? Porque ali ele precisaria morrer para ressuscitar, para mostrar o ministério dele. Que o ministério dele foi trazer o quê? A ressurreição, mostrar que existe o quê? Vida após a morte. Ao homem, a carne está designado, como está no livro de Hebreus, a morrer só uma vez. Então, o Jesus homem, ele morreu, né, só uma vez. Ele viveu e morreu só uma vez. Ele não vai voltar, né, aquele Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. É verdade? Mas ali ele veio trazer o quê? A ressurreição. Ele veio mostrar que nós temos vida, né, além do corpo. Então, ali no versículo 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, ele chamou Jesus e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te irá acontecer, né? Porque ele estava falando que ele iria, né, para a cruz, queria acontecer com ele. Mas aí Jesus diz assim, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, ele chamou Pedro de Satanás. Satanás não é nenhum ser, né? O Satanás quer dizer opositor, aquele que se opõe
opõe, né, a palavra de Deus, aquele que se opõe ao objetivo, os propósitos, né, de Deus, né, os princípios de Deus. Então, todos que se opõem aos princípios de Deus é Satanás. Satanás é opositor. Então, nós voltamos aqui onde lemos em Marcos 16,15, que disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, não é verdade? Mas este evangelho não é para mim, não é para você. Foi um evangelho dito ao povo que da circuncisão, né? Então, voltemos aqui, ao versículo 14 de Marcos 16, que fala assim, finalmente, né? Ali está a ordem da evangelização para eles. Então, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-os, né, a incredulidade deles. Eles não estavam acreditando, né, naquilo que Jesus estava pregando, que ele iria, estava pregando a ressurreição. Então, preste atenção, hein? E então eles tinham dureza de coração, né? Então, porque não deram crédito, né? Isaías 53 já profetizou, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Então não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então não deram crédito. Então ali aquelas boas novas daquele povo da circuncisão era falando sobre a ressurreição, que eles não acreditaram, na verdade, não acreditou que Jesus voltou, né? O Jesus homem morreu, porque está designado a nascer e viver só uma vez, não é verdade? Mas Jesus, ele voltou, né? Ele voltou ressuscitado, não é verdade? Ele voltou ressuscitado. Então, nós hoje estamos aqui entendendo esta missão, que há dois evangelhos. Então, estamos falando do evangelho da circuncisão. Embora Jesus, né, edificou, né, a igreja, chamou Pedro ali, mas é para representar, né, a igreja, né, aqueles que ia edificar as boas novas, né, para aquele povo da circuncisão. Não era só Pedro, mas ele estava ali representando a igreja. A igreja é um povo unido. Então, era todos os discípulos formavam a igreja. Então, aqui em Mateus 10, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, né, deu-lhes Jesus autoridade, né, sobre espíritos imundos, para o quê? Os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, né? Aí vem todos os nomes ali, que não é o que nos interessa. Aí no versículo 5 diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então as instruções não foram dadas só a Pedro, foi toda a igreja, né? Eles unidos formou a igreja de Jesus de Nazaré. Então, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, né? Gentios não tem nada a ver com essas coisas de Israel aí, dos hebreus, né? O povo assim, hoje os gentios assim, adoram estar assim, doutrinado e doutrinar sobre as coisas de Israel, não é verdade? De Malaquias para trás não é boas novas, entendeu? Jesus ainda não tinha vindo. Então, onde que está boas novas de Malaquias para trás? Entendeu? Não tinha boa nova nenhuma, menino. Presta atenção. Se tem Jesus, as boas novas não é para nós, Jesus de Nazaré, né? Então, imagina só, nossas boas novas vêm de Jesus Cristo, entendeu? Depois da cruz, presta atenção, hein? Então, no versículo 5 diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, né? A preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Da casa de Israel. Presta atenção, hein? Então, presta atenção mesmo. Então, vocês estudem tudo, entendeu? Mas já estamos assim esmiuçando algumas passagens para vocês virem entender, entendeu? Então, aqui em Mateus 15, né? Naquela passagem da mulher cananeia, né? Aí disse assim, ela disse: Jesus retirou-se para o, né, tá, aí vem escrito, né, aí
no versículo 23 diz assim, ó, ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Aquela mulher que fala, ó, no 22 ele diz assim, ó, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, né? Filho de Davi, porque o Jesus de Nazaré vinha da linhagem de Davi, né? Tem compaixão de mim, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Do 23, ele, porém, Jesus não lhe respondeu coisa alguma, né? O Jesus, filho do homem, ele não respondeu coisa alguma. E os seus discípulos, aí os discípulos, né, que eles foram enviados, né, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, pois, essa mulher, né? Porque eles foram designados a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, a mulher era cananeia. Então Jesus disse assim, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estou lendo Mateus 15, versículo 24. E ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele então respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos, que era Israel, e lançá-los aos cachorrinhos, né? Lançá-los aos cachorrinhos, que é os restos dos outros os povos. Então ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então aqui é apenas para vocês entenderem que o Jesus de Nazaré, esse evangelho de Jesus de Nazaré, foi para Israel, foi para aquele período que ele estava ali presente, porque ele veio trazer um juízo para aquela geração, não é verdade? Para aquela geração. Mateus 24, no versículo 33 diz assim, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se não passou, Jesus é mentiroso. Então, Jesus não é mentiroso. Então, foi naquela geração, tudo se passou. O que se passou, irmão? O que se passou foi o que está escrito lá em Mateus 5, né? 17, que quando ali ele está falando que ele veio cumprir a lei. Então, ele passou a lei, porque Romanos 10:4 diz assim, que o fim da lei é Cristo. Então, se já era Cristo, então acabou lá em Jesus de Nazaré aquele período. Então, aquilo ali passou, não é verdade? Então, ali no versículo, no capítulo todo de Mateus 24, está falando também o que passou também, que finalizou no ano 70, claro, descer, porque ele levou assim, a incumbência assim, a João, né? João foi o único apóstolo vivo, né? Para poder ver aquele dia do juízo. Então, que ele disse, né, ali no capítulo 21 de João, né? Ele ali, aquela discussão com Pedro, e ele disse assim, o que me importa, o que eu quero é que João esteja vivo, né? É o único que é testemunha do juízo que aconteceu, que foi a derrubada do templo de Jerusalém, né? No ano 70 DC. Então, que Jesus, então, ele foi ali levar aquela mensagem em espírito, ele levou a João, né, na ilha de Pátimo, tudo aquilo para que ele levasse a mensagem para as igrejas da Ásia, para que elas se ajustassem, né, para que elas se formassem uma noiva única, né, uma noiva única sem mácula, para então ser a noiva de Cristo, não de Jesus de Nazaré, mas então para poder ser a noiva de Cristo, para poder se casar, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham entendido, e ainda eu lembro que vocês leem no livro de Gálatas, que lá está escrito, né, sobre os dois evangelhos. Então vocês leem todo o capítulo 2 de Gálatas para vocês entenderem a discussão de Paulo com Pedro, falando sobre os dois evangelhos, né? Em outro vídeo vamos estar falando do nosso evangelho, das nossas boas novas. Mas esse aqui falamos das boas novas que foram para os judeus, né? As boas novas do qual foi dito por Jesus mandou, não é verdade? Mas não esqueça também que onde nós lemos em Marcos 16:15, né? Ali foi um acréscimo, porque aquela palavra ali foi de repente tirada do livro de Mateus 28, de repente, né?
Porque o livro de Marcos vai até o capítulo 16, versículo 8, o original, tá bom? Então, presta bem atenção. Então, aqui em Gálatas 2, a partir do versículo 14, tem aquela discussão, vocês leiam todos, né? Porque texto sem contexto, que é pretexto para a gente não entender, mas para não se estender, vamos ler aqui a partir do 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, né? Paulo estava falando, né? Segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, né? De todos os judeus, porque eles tinham uma mania, né? Quando Paulo estava ali pregando, ali tudo, eles contavam com Paulo, eles acreditavam em Cristo ressurreto, mas depois eles se voltavam para aquelas coisas da lei, né? Que Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei, ele não é... Então eles voltavam para aquelas coisas, para o evangelho da circuncisão. Então ali estava vendo aquela discussão. Então Paulo falou assim, pela presença de todos, se sendo tu judeu, falou para Pedro, né? Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus, né? Então nos dias de hoje, né? Não é mera coincidência, não é verdade? Obrigam aos gentios, a nós a vivermos como os hebreus, como Israel, né? Não entende, né? Não entende, vai fazer o quê? Fazer o quê? Nós estamos na graça, na aliança do pacto da graça, o reino eterno, nós não temos nada a ver com pecado, pecado era a transgressão da lei, se não existe mais lei, entendeu? Romanos vem de dizer, 10:4 diz que vem dizer que o fim da lei é Cristo, né? Mateus 11, versículo 13 diz que os profetas profetizaram, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Então, João está por aí, menino? Presta atenção, hein? Então, no versículo 15, diz assim, ó, aí Paulo diz assim, ó, nós, está trazendo eles lá, né? Nós aqui não, entendeu? Presta atenção como é que se lê, para você entender. E Paulo está falando lá, nós, ele lá com o povo lá daquela época. Aí ele está falando, nós judeus, eles eram judeus, nós não somos judeus. Nós, judeus, né, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, né, da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras, né, da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas até hoje adoram, né, dizer que você só alcança isso, aquilo outro, que vai para o céu e tudo, se vê de cada obra, entendeu? Não é obra. Nós temos que ter atitude de fé, né, temos que ter atitude de cristão, que é ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, não é verdade? Esta é a obra de Deus, né? Está lá em Tiago, né, 1, 26, 27, quando ali ele está falando para a tribo, né? Para os que não conheciam que é isso, né? O amor. Então está falando ali, a religião de Deus é ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, não é verdade? Então os estrangeiros, no caso, o que não é hebreus, entendeu? Que não é aliançado, né? Mas hoje a gente quer aliançar o povo de hoje aliançar com o povo hebreu, porque, meu Deus, acabou, presta atenção, nós estamos do lado de cada margem. Então 17, mas se procurando ser justificado em Cristo fomos nós, né, mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado, não é verdade? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo me consisto que transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, né? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em você, por que você vive aí por rudimento de Jesus de Nazaré, menino? Presta atenção. E ainda anuncia a morte de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré vai morrer de novo. Por que tu faz esse ritual, menino? Presta atenção. Que Jesus de Nazaré já morreu e foi uma vez só, que o homem só nasce uma vez só. E que tu tá anunciando, se tu não anunciar, se tu anuncia a morte dele, é porque ele vai morrer de novo. E se ele vai morrer de novo, é porque ele tá onde? Hein? Porque
Ele vive, posso crer no amanhã, podemos crer no hoje. Se ele está vivo, tu vai matar quem? Quem está vivo é Jesus Cristo, ressurreto, está com nós, entendeu? Então logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, né? Não é no Filho do homem, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção agora, no 21, para não parar por aqui hoje, entendeu? No 21 de Gálatas 2. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Presta atenção, ministro, está anunciando que Jesus de Nazaré, entendeu? Anuncia a morte dele, entendeu? Tu está anulando toda a graça, entendeu? Que já foi estabelecido, o fim da lei é Cristo, entendeu? Presta atenção, hein? Beijo. Se inscreva, deixe seu like.